Tô de volta, mais informações para vocês, Canal Brasil Notícias. Hoje é 14 de junho de 2020, na descrição do vídeo você encontrar o link para esta matéria. Uma coisa interessante, gente, desde que Bolsonaro assumiu a presidência da República, ele vem apanhando de todos os lados, né? E ultimamente a impressão que a gente tem tido é que ele está nas cordas, prestes a ir à lona. Muita gente que apoia Bolsonaro muitas vezes estão até frustradas, né? Ficaram até, às vezes se sentem frustradas. Por que o presidente não faz isso? Por que o presidente não faz aquilo? Por que não age dessa maneira? Por que não age... Uma coisa que a gente precisa entender é que política é um jogo de estratégia. Uma ação errada, muitas vezes que parece boa, pode ser o fim do camarada, né? E Bolsonaro, ele tem sido um ótimo estrategista, apesar das aparências darem a impressão de que ele está perdendo nessa luta. Mas você vai compreender mais ou menos aqui o que está acontecendo. E talvez a sua opinião, né, ou a sua quase desesperança no presidente da República mude. Olha só, vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, dá o like maroto, pede as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador, seja um colaborador. A gente precisa aprender a olhar para as ações do Bolsonaro além daquilo que está à vista. E a gente precisa fazer sempre um retrocesso no ano que passou para a gente entender o que está acontecendo e como o Bolsonaro tem sido vitorioso. Vamos lá, vamos entender para vocês entenderem. Ó, tenham paciência, é preciso confiar em Bolsonaro. Quem acompanha as redes sociais bolsonaristas seguramente percebeu que a paciência com o presidente anda curta por parte de muitos de seus apoiadores. Talvez você que está lendo também esteja cansado, decepcionado e impaciente ou frustrado. Assistir ao linchamento que o presidente vem sofrendo por parte dos donos do poder, imprensa, Congresso, Judiciário e outros vetores tem sido desgastante. E a perseguição tem atingido até mesmo alguns de seus apoiadores através do tal inquérito ilegal das fake news e em outras frentes. A ideia de que o presidente tem ferramentas para reagir através das Forças Armadas à margem da ordem constitucional é um delírio. Os oficiais não o obedeceriam e nem Bolsonaro deseja esse movimento, pois se houver um golpe militar, o primeiro a cair será ele. Ou alguém acredita que o alto oficialato daria um golpe de Estado para investir num capitão da reserva do poder autocrático? Ou seja, a colocação aqui é o seguinte: vocês acham que o pessoal do Exército, né, iam tomar essa atitude da intervenção e manter o Bolsonaro como capitão, né? Você pega, por exemplo, na época do período militar, eram generais, né, de 4 estrelas, que foram escolhidos para, né, governarem o país no período militar. Você vai ter um capitão aqui. Então, é uma patente muito abaixo dentro do Exército. Não é uma patente baixa, mas comparada, né, com o que eles têm, né, eles provavelmente não iam deixar que Bolsonaro... Até porque Bolsonaro, havendo a intervenção, Bolsonaro sai, né? Mas vamos lá. Além disso, os militares não ambicionam mais essa posição, ou seja, não há interesse dos militares no poder, não há interesse deles em assumir uma presidência, em tomar conta do Brasil como aconteceu em 64. É um outro momento histórico e um outro exército, e vamos ser honestos, se os militares quisessem um golpe, bastaria apoiar o impeachment de Bolsonaro e colocaria um general de 4 estrelas em seu lugar em um grande teatro de normalidade institucional. Ou seja, o Exército, eles preferem Bolsonaro como presidente ao invés de dar um golpe ou ao invés da intervenção militar. Eu também, vocês sabem disso, né? Eu também prefiro o presidente Bolsonaro do que a intervenção militar. A intervenção militar, ela vai trazer tantas mudanças que vão prejudicar o nosso país, de uma certa maneira. Na atual conjuntura que nós estamos, uma intervenção militar, ela parece boa a curto prazo, mas na prática, a longo prazo, ela vai dar abertura, e uma grande abertura para a esquerda retomar o poder. No entanto, com o presidente Bolsonaro apanhando do jeito que está, mas nós vamos entender isso aqui na frente, o Brasil está muito mais seguro do que na mão dos militares por um certo período, e depois volta-se eleições, volta novamente os partidos de esquerda a disputarem uma grande chance
de eles retomarem o poder. A conjuntura, vamos lá. A conjuntura atual é clara. Bolsonaro é um presidente muito popular e forte junto a uma grande parcela da população. Tem cerca de 1/3 de ótimo e até mesmo em pesquisas feitas por oposicionistas. O presidente também tem a legitimidade formal conferida pelos eleitores nas eleições de 2018. Né? O presidente tem tudo nas mãos. Ele foi eleito democraticamente, ele tem o apoio do povo. Então, para que entrar com uma intervenção militar se ele tem a maior arma ao lado dele, que é o povo? A prova é tanto que as manifestações têm incomodado o pessoal. Vocês veem, ontem mesmo, né, tentaram desfazer o acampamento lá dos 300 pelo Brasil, né? Outras ações, né, para tentar derrubarem o presidente, não conseguem. Tentam, vocês viram agora a última do STF, né, em relação às Forças Armadas, nada consegue derrubar o presidente, porque a arma maior está ao lado do presidente. Tentam empurrar impeachment contra o presidente, mas não vai. Por que não vai? Porque o Alcolumbre não quer? Não, é porque se ele fizer, ele sabe que a casa vai cair para o lado dele. Né? São ações arbitrárias e presidente, apanhando ou não, tem todas as ferramentas ao seu lado. Seu ponto fraco é que sua autoridade vem sendo afrontada por todos os demais poderes do Estado. Pela grande imprensa, sem falar nos oposicionistas e no Partido Comunista Chinês, ou governo chinês. Mas, apesar de possuírem os meios para derrubá-los, seus inimigos sabem que um golpe contra um líder forte junto a uma parcela tão fiel e apaixonada da sociedade seria uma grande temerosidade. A tática inimiga. Vamos lá. Os adversários de Bolsonaro decidiram há cerca de 2 meses partir para a tática de bater nele sem parar. Para usarmos uma imagem do pugilismo, seus inimigos pretendem bater até nocauteá-lo, mas, sabendo que a popularidade lhe garante resistência, pretende ao menos mantê-los nas cordas. Se liguem aqui. Apanhando sem parar e sem conseguir dar nenhum soco sequer no inimigo. E o quadro hoje é precisamente esse, um presidente da República que apanhou muito e está nas cordas, sem condições de reagir imediatamente. Tudo que Bolsonaro consegue nesse momento é respirar fundo, buscar as forças que restam a ele para depois ir para cima e tentar um soco perfeito. É preciso paciência. Bolsonaro tem a dimensão histórica da sua importância para a reforma do Estado, da economia e dos costumes políticos, sem falar na guerra cultural. Ninguém quer mais do que ele a vitória nessa guerra. A postura dele no momento é a única possível para sua sobrevivência no cargo e para continuar colhendo frutos positivos para o povo nesse seu mandato. Uma diferença, gente, aqui, que alguém pode falar, o artigo 142, você falou que não dá certo. Gente, detalhe, 1964, exército, beleza. Povo nas ruas, beleza. Só que tem um detalhezinho que mesmo o povo nas ruas hoje tinha em 64 que hoje não tem. O povo em 64 tinha o direito de ter uma arma. Se houvesse um conflito armado naquela época, além do exército, a sociedade também poderia se defender. Hoje a sociedade está totalmente desarmada. Literalmente desarmada. Isso seria, vamos dizer assim, um ponto frágil numa tomada, porque a verdade é essa. Se o exército hoje entrasse de sola no artigo 142, não fiquem pensando que a esquerda ia ficar quietinha, paradinha, não, gente. A esquerda tem ligações com o mundo do crime, a gente já está mais do que provado isso. Esses caras têm acesso a aparato de armas incríveis que a população não tem. A população ia entrar em um confronto entrar num confronto civil como? Sem arma, sem poder se defender. Correto? Então veja a diferença. 64, exército armado, povo armado. A esquerda ficou acuada. Hoje, só o exército. E querendo ou não,
nós hoje temos um exército um pouco mais frágil do que o exército de 64, porque o exército de hoje foi muito destruído pelos governos petistas. Se vocês pararem para avaliar os incentivos do exército naquela época para os incentivos do exército nesse momento que nós estamos passando, vocês vão perceber que naquela época o exército era muito mais valorizado do que ele foi valorizado nos governos petistas. Então nós não temos um exército, vamos dizer assim, temos um exército forte, temos, mas não como antes. E hoje nós precisaríamos de um exército muito mais forte, porque a população encontra-se à mercê da criminalidade, dos esquerdistas, né, porque está desarmada. A leitura de Bolsonaro está correta. É tempo de fingir que aceitou ficar nas cordas, tentar construir uma trégua provisória e respirar fundo, fazendo o rearranjo político no Congresso com os partidos de centro e aguardando o fim dos mandatos de Maia e Alcolumbre e a aposentadoria de Celso de Mello, com a consequente nomeação do seu indicado e a posse de Fux no lugar de Dias Toffoli na presidência do Supremo. Então, ou seja, Bolsonaro ele tem que fingir que está apanhando, tem que deixar os caras gastarem todas as suas forças, porque quando você está lutando com um sistema, com um inimigo, que ele é mais forte do que você sabe que um soco seu não vai derrubar ele, o que você faz? Você cansa o cara, você deixa ele esgotar todas as estratégias que ele tem. Você finge que tá apanhando, você finge que vai à lona, você deixa o cara se cansar para você dar o golpe certeiro. Quando o cara tiver cansado, isso é uma estratégia da luta, né? Quem já fez artes marciais sabe muito bem que essa é uma das técnicas usadas, né? Até mesmo na guerra isso se usa. Você permite que o inimigo use toda a sua munição, você cria estratégias para que ele atire à vontade, gaste toda a sua munição, para quando ele estiver praticamente desarmado, cansado, sem força, aí você vai lá e ataca. A administração vai bem, vamos lá. Preste atenção nisso aqui. Vamos lá ao contraste, o que muita gente não tá vendo. A gente vê um presidente apanhando pra caramba, um presidente levando peia, a coisa... Agora nós vamos ver o que o presidente tem feito, que muitas vezes nós não vimos, porque a gente só estamos prestando atenção no que está acontecendo diretamente com ele ali. Não olhamos por trás da nuvem, da cortina que está ali. Vamos lá, olha só, a administração vai bem. Paralelamente, o governo não está parado. Opa! A rede de proteção social aos mais pobres e aos miseráveis foi corrigida. Fraudes desfeitas e mais pessoas realmente necessitadas receberão benefícios. As obras de infraestrutura estão caminhando. Concessões de infraestrutura estão sendo feitas à iniciativa privada. Capital privado internacional está sendo captado e aplicando recursos no país. Preste atenção, todo mundo está olhando para um Bolsonaro que está apanhando feito condenado. Enquanto isso, ninguém está vendo. Enquanto a esquerda está ali batendo nele, Bolsonaro está lá trabalhando. No enfrentamento ao coronavírus, o governo agiu na medida do que foi possível agir, já que o STF conferiu competência da maioria das medidas a governadores e prefeitos. Bilhões de reais foram destinados a estados e municípios. Na educação, um programa inovador de alfabetização vem sendo implantado. Na economia, os avanços são tantos que precisaríamos de alguns artigos para enumerá-los todos. Nas estatais, acabaram os cabides de emprego. A corrupção e a melhoria do desempenho é inegável. Nós também devemos perseverar. Se o desânimo nos empurra também para as cordas do ringue da política, devemos fazer como o presidente. Respirar fundo e nos recompor para voltar para a batalha o mais rápido possível. Bolsonaro precisa de nós e o Brasil precisa de Bolsonaro. Não vamos desistir jamais. E aqui finaliza a matéria. Gente, é uma questão de nós pararmos e observarmos tudo o que está acontecendo. Bolsonaro chamou para si a atenção no sentido da... Todo mundo olha para um Bolsonaro fraco, Bolsonaro mole, Bolsonaro não tem coragem, por que Bolsonaro não... Mas em contrapartida, senta um pouquinho, começa a dar uma pesquisada, você vai encontrar muita coisa que o presidente fez, muitas mudanças que talvez, se os caras estivessem focados na mudança e não em bater em Bolsonaro, muitas dessas mudanças talvez não tivessem acontecido. Se Bolsonaro não tivesse chamado a atenção para si,
se tornar ali no momento, né, o inimigo, o saco de pancada da esquerda e desviar a atenção dela para ele, talvez muitas dessas coisas tivessem paradas. Porque eles estariam observando justamente isso aqui. Outro ponto, né, que a gente precisa prestar atenção. Nós temos um ano, são 17 meses sem nada de corrupção nos ministérios, no governo Bolsonaro. Outra conquista. Mas Bolsonaro está apanhando, mas ó, uma conquista. A educação melhorando, mas Bolsonaro está apanhando, mas outra conquista. Pessoas sendo atendidas nesse Covid-19, coisa que nunca aconteceu em nenhum dos governos petistas. Sendo pessoas realmente que necessitam sendo alcançadas por ações, por benefícios, assistências sociais. Olha só. Outra conquista, mas Bolsonaro está apanhando. O Brasil está crescendo, as rodovias, as infraestruturas rodoviárias que foram abandonadas por mais de 20 anos estão sendo recompostas. O país está tendo mais fluxo na distribuição dos seus produtos, mais agilidade na exportação, mas Bolsonaro está apanhando. A nossa economia, gente, se não tivesse sofrido a mudança que sofreu, talvez hoje nós estivéssemos quebrados por conta do Covid-19, mas Bolsonaro está apanhando. É porque nós só olhamos para os golpes que o presidente está levando e não olhamos para o que o presidente faz entre um golpe e outro. Ele está só aguardando o momento certo de tomar a atitude certa. Talvez se ele tivesse, como eu já falei, se ele tivesse chamado o artigo 142 lá atrás, talvez nós não conhecêssemos metade dos pilantras que estão sendo revelados pouquinho a pouquinho, graças à resistência do presidente em levar os golpes pelo Brasil. Ele está apanhando ali, mas em contrapartida, os verdadeiros agressores da nação estão aparecendo. Os verdadeiros traidores estão aparecendo. Enquanto ele apanha e ninguém consegue derrubar ele, a esquerda opositora vem aparecendo cada vez mais. Os saqueadores da nação estão colocando a sua cara de fora. Nós estamos, de fato, descobrindo quem são os políticos que na narrativa são bonzinhos, no microfone são defensores das classes, dos negros, dos brancos, dos pobres, do tudo, mas que na prática são eles quem oprimem a sociedade. E aos poucos essas narrativas de defesa para encobrir os ataques estão caindo. Basta você olhar, cadê os defensores dos direitos humanos agora? Cadê aquela turma que falava em palanques, que subiu? Cadê eles? O único que está de pé ainda é o presidente. Pouco a pouco, a elite corrupta está caindo. Está caindo, está caindo. Sabe por quê? Porque o presidente Bolsonaro está de pé. Sabe quando bate o gongo ali para descansar? Que o cara vai lá, toma aquela aguinha e volta, aquele energético? Então, é Bolsonaro quando nós vamos às ruas. É Bolsonaro quando nós saímos, vamos para Brasília. É quando nós defendemos o nosso presidente. Naquele momento ele olha assim, vê o povo ali e fala, cara, vou apanhar mais um pouquinho, mas eu vou resistir aqui. Agora lá na frente, na hora certa, no momento certo, quando o inimigo estiver todo esgotado, já não tiver mais como atacar o presidente, já não tiver mais como esconder a cara, quando ele já estiver totalmente descoberto ao público brasileiro que disser assim, cara, não tem mais como a gente esconder, não dá, aí Bolsonaro dá o golpe final. Como eu falei para vocês no início do vídeo, às vezes numa luta, você precisa deixar o inimigo ter a sensação que ele está vencendo. E na hora que ele estiver certo de que vai ganhar, aí você dá o golpe final, desestruturando ele. É assim que funciona, é a estratégia. Então tá aí, Canal Brasil Notícias. Eu continuo apoiando o Bolsonaro. Eu particularmente respeito quem defende o artigo 142, mas eu ainda prefiro o presidente ali, lutando pelo Brasil. Porque se o artigo 142 for acionado, Bolsonaro sai de cena. E quem vai entrar, entra por pouco tempo. Depois segue-se eleições e a esquerda vai ter tudo o que eles mais queriam, a oportunidade de retornarem. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.